Buenas pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Augusto, sou monitor da cadeira de Introdução à Programação em C, INF 1040 e também sou aluno da Engenharia Mecânica. Bom, hoje a gente está aqui para fazer a nossa parte 2 da nossa aula, que é um aprofundamento e uma parte mais prática de como funciona o C. Vamos começar com a função switch. A função switch ela é usada quando a gente quer comparar uma variável do tipo char ou tipo int com valores pré-estabelecidos, quando a gente quer fazer isso várias e várias vezes, sem utilizar várias condicionais. O switch ele não aceita expressões, ou seja, são só valores pré-estabelecidos. Temos também o comando break, que ele serve para interromper o switch, e o default, que ele é facultativo, e ele serve para se caso o valor da variável não esteja definido, vai executar o default. Bom, vamos aqui a como funciona o switch. O switch ele vem aqui entre parênteses a variável que a gente quer comparar, abre chaves e a gente vai utilizar o case para o valor que a gente quer. Por exemplo, case 1 ele vai imprimir que é domingo. Vai dar o break porque eu não quero que ele faça mais nada. Case 2 vai imprimir segunda, case 3 vai imprimir terça e assim vai indo, até chegarmos no default. O default ele vai imprimir este dia não existe para caso os valores não estejam pré-estabelecidos aqui, ou seja, se não for do 1 ao 7. Aqui a gente tem um exemplo, ó, o usuário digitou o valor 8, vai cair aqui no default dizendo que este dia não existe, e se ele digitar o valor 4, vai cair aqui dizendo que é quarta-feira. Depois de a gente ver o switch, a gente vai para os operadores relacionais e lógicos, que são ferramentas utilizadas para comparar expressões. E essas comparações vão ficar depois nos laços de repetição e nas condicionais, mas isso a gente vai ver mais para frente. Vale ressaltar que não é permitido encurtar expressões. Isso aqui, ou seja, isso aqui a gente não pode fazer. A gente teria que fazer conforme está aqui no exemplo, que seria, no caso, A menor que B e o B menor que o C. Aí estaria correto. Aproveitando e já falando aqui do exemplo, a gente tem essa variável número menor que 4 e dois E's comerciais, que a gente olha na tabela, é o E lógico que é para ambos, número maior ou igual a zero, conforme está aqui na tabelinha também. Então a gente teria esse intervalo, porém tem um ponto de exclamação aqui no início, que é uma negação. Então ele diz que a gente não quer os números do intervalo fechado em 0 e aberto em 4. Aqui na tabela vale ressaltar um detalhe, que o pessoal confunde muito o igual, os dois iguais aqui, que é utilizado para comparar, para ver se um valor é igual ao outro, com apenas um igual, que em C é utilizado para atribuir valores e não para comparar. Aqui depois a gente vai ter o menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, os dois iguais conforme eu comentei, o ponto de exclamação e o igual que é o diferente, os dois E's comerciais, que é o E lógico, quer dizer ambos, o ou que é dado por essas duas barrinhas, que quer dizer um ou outro, ou seja, qualquer um dos dois, e o ponto de exclamação, que é a nossa negação. Depois dos operadores relacionais e lógicos, a gente tem o comando if, que é onde a gente vai aplicar essas ferramentas. E o comando if vai ser o seguinte: a gente vai usar if, parênteses, dentro a gente vai colocar a nossa condição, usando os operadores relacionais e lógicos, fechar parênteses e abrir chaves, que é onde vai ter as nossas instruções quando essas condições forem satisfeitas. E aqui, como diz, o if executa um conjunto de instruções caso uma condição seja satisfeita. Se isso não acontecer, a gente pode usar outras opções, que é o else if, que ele vai ver se a primeira condição foi satisfeita. Se não aconteceu isso, ele testa de novo para uma segunda condição e executa conforme a segunda condição seja satisfeita ou não. E também a gente tem o else, que ele vai executar um conjunto de instruções se a condição não for satisfeita. Aqui a gente consegue ver, ó, a estrutura do if, usando aquele mesmo exemplo do switch, só que de uma outra forma. Aqui a gente lê a variável dia, então a gente compara if dia igual a 1, ele vai mostrar domingo. Caso contrário, no caso else if dia igual a 2, mostra segunda, mostra aqui para mostrar terça, quarta, quinta, até chegar aqui no caso que a gente usou o else,
para mostrar esse dia não existe, caso não for nenhuma dessas condições aqui. Vale lembrar que o else ele é facultativo, assim como o else if. A gente poderia simplesmente colocar que se o dia for igual a 1, vai mostrar domingo. E para valores que não sejam 1, não acontece nada. Aqui a gente tem o mesmo exemplo, como eu já comentei, lá do switch, que se a pessoa digitar 8, ele vem para cá, e se ela digitar 4, ele vai para cá. Depois do if, a gente tem os laços de repetições, que são utilizados para repetir uma operação n vezes ou até que uma condição seja satisfeita. Dentro dos laços de repetição, a gente tem três tipos, que é o while, que ele testa a primeira condição e se ela for satisfeita, executa ciclicamente as instruções do laço enquanto continuar satisfazendo a condição. Vale lembrar no while que se a condição for falsa, o programa poderá não executar o ciclo nenhuma vez. Já é diferente do que a gente tem com o do while. O do while ele executa pelo menos uma vez o ciclo e ao final ele testa a condição. O do while ele vai ser muito utilizado quando a gente precisa validar alguma variável previamente. Depois a gente tem o for, que ele é usado quando a gente sabe quantas repetições a gente pretende fazer. Bom, vamos ao while. O while ele tem a seguinte estrutura: o while abre parênteses a condicional que a gente quer, nesse caso que o número seja menor que 10, o conjunto de comandos que vai ser executado enquanto essa condicional está sendo satisfeita e fecha chaves. Aqui notem que eu defini que o número ele é igual a zero para satisfazer essa condição aqui para o while poder iniciar, porque o while ele só acontece se a condição estiver sendo verdadeira também no seu início. Então aqui a gente vai ter que pedindo para digitar um valor maior que 10, que é o que aparece aqui na mensagem. Neste caso, o usuário digitou menos 5, vai aparecer valor inválido, porque aqui a gente definiu que se o número for menor que 0, vai imprimir valor inválido, que é o mesmo caso aqui para o menos 3. Já o caso do 4 e do 5, não foi definido nenhuma mensagem, então ele só dá essa mensagem aqui que a gente definiu no início. E o menos 15, que é o que vai satisfazer a nossa condição. Aqui a gente tem o comando for, que ele vai seguir a seguinte estrutura: for, abre parênteses, uma variável que a gente pode atribuir um valor qualquer, neste caso que define 0, a condicional que o for vai seguir, no caso eu quero que a variável número seja menor que 10, ou seja, se ela chegar a atingir o valor 10 ou superior, o nosso laço termina. E aqui o que vai acontecer com a variável número após cada repetição do nosso for. No caso aqui eu optei por somar mais um a nossa variável. Então a gente tem aqui printf para imprimir que o valor, no caso o número, vale e aí o valor que tem a variável. Conforme a gente consegue ver aqui, ele começa com 0, executou uma vez vai somar 1, executou duas vezes soma 2, 3, 4, assim até chegar no 9, que vai ser o último número que ele pode ser menor que 0, porque da próxima vez que executar passando 9, somaria mais 1, e aqui já iria sair fora da nossa condicional, que é o número ser menor que 10. Depois a gente tem o comando break, que ele pode ser usado em qualquer estrutura de laço de repetição, seja no while ou no for. E ele causa a saída imediata do laço e passa para o próximo passo do comando, que é o que a gente tem aqui. A gente tem novamente usando do while, pede para o usuário digitar um número maior ou igual a maior que 10 ou igual a 7. Se o usuário digitar um número igual a 7, ele finaliza o laço e imprime essa mensagem aqui. E a gente pode ver ela aqui no nosso programa, quando o usuário digita 7, laço finalizado, e como a gente novamente não colocou mais funções para o programa, ele terminou. Depois a gente tem os laços aninhados, que são laços de repetição dentro de outros laços de repetição. Eles são muito utilizados quando a gente quer trabalhar com matrizes, porque aí a gente tem matrizes ou tabela. Aí a gente tem esse exemplo aqui, que ele vai começar com as dezenas, enquanto a dezena for menor ou igual a 9, ela vai somando toda vez que executar o for. Dentro desse for a gente tem para a unidade começa com 0
enquanto for menor ou igual a 9, vai somando. E aqui a gente colocou para imprimir o valor da dezena e o valor da unidade. Isso vai nos retornar uma tabela, começando no 00 e indo até o 99. Como vocês podem ver aqui, ó, o 0, a dezena vai mantendo até executar toda a unidade, que é o caso aqui. Chegou no 9, vai aumentar 1 na dezena e vai zerar a unidade. E assim vai indo sucessivamente até completar o nosso programa na linha 90, no número 99. Depois a gente tem os arranjos unidimensionais, que são vetores que armazenam uma certa quantidade de valores de variáveis homogêneas, ou seja, do mesmo tipo, seja int, char, float e outros que existem. O arranjo unidimensional ele reduz a declaração de várias variáveis e por isso que ele é muito utilizado em laço de repetição. E para a gente definir um arranjo unidimensional, a gente coloca o tipo que a gente quer, o nome e o tamanho. Aqui a gente tem 4 exemplos. No caso, nota dos alunos, né? É o exemplo que a gente está utilizando. Eu quero com um tamanho de 3, ou seja, vai receber 3 notas. Aqui eu coloquei para ele não ter um valor definido quando executa. Aqui é sem o tamanho definido e também sem o valor definido. Aqui o tamanho definido e os valores definidos. Então, para a gente definir, abre chaves, coloca o primeiro, vírgula o segundo, vírgula o terceiro, e assim vai indo. Nesse caso aqui o nosso tamanho é 13, então termina no terceiro vetor. Fazendo uma analogia, o arranjo unidimensional ele é como se fosse um gaveteiro, onde a gente precisa indicar para o programa aonde que a gente está. A gente diz para ele, ó, tá na nota dos alunos, mas em qual parte? É como se fosse em qual gaveta que está a nossa informação. A diferença é que aqui nos arranjos unidimensionais e nos arranjos multidimensionais é que a gente chama de índice, e o índice ele é a posição começando do zero em que o elemento se encontra no arranjo. E o índice máximo ele é dado pelo tamanho do arranjo menos 1, porque como ele começa no zero, ele vai ter um tamanho menor. Nesse caso aqui, ó, a gente tem nota dos alunos, o primeiro elemento do arranjo a gente definiu como 9, o segundo elemento como 10 e o terceiro elemento ele vai ser 7.8. Aqui a gente tem o printf para mostrar a nota do aluno e aqui ó, a gente quer no caso que mostre a terceira nota, o terceiro elemento, então a gente coloca o índice 2. Com um comportamento muito semelhante aos arranjos unidimensionais, a gente tem as cadeias de caracteres, também chamada de string, que tem que ter um tratamento especial em relação à sua inicialização, leitura, escrita e comparação. A comparação a gente vai ver mais para frente nos slides, quando tratar sobre os comandos da biblioteca em si. Para a gente poder usar o string, a gente tem que incluir a biblioteca string.h, utilizando o hashtag include, as setinhas para os lados, string.h no início do programa. Aqui o string ele tem uma característica peculiar, que ele apresenta esse /o, entre aspas simples, que indica que é o nosso caractere delimitador de fim, quer dizer que o nosso texto, a nossa string está no fim. E ele vai com aspas simples porque ele é um caractere, como eu já falei. Aqui a gente tem exemplos de como inicializar uma string com tamanho definido, tamanho 4, valores indefinidos, tamanho indefinido e valores indefinidos, ou nesse caso aqui com valores definidos, a gente tem que cuidar, porque se a gente usar aspas simples, a gente está indicando letra por letra e ao final a gente tem que colocar o nosso /0. Se a gente usar aspas duplas, a gente está indicando para o C que é um texto e a gente não precisa colocar o /0 ao final. Então, para a gente ler uma string, o usuário digitar e o programa ler, a gente pode usar o scanf, porém ele tem o problema que ele não aceita espaço em branco. Por exemplo, se tivesse uma frase com 2 palavras, ele só iria ler a primeira. Então a gente tem o get e o fget que vão solucionar esse nosso problema. Só que antes de usar o get, a gente recomenda sempre usar o flush, stdin entre parênteses, que ele previne conflito quando a gente usa o get e o scanf na mesma função ou no mesmo programa.
conforme eu já comentei, o get ele vai ler a string e ele vai colocar o caractere delimitador, que é o /0 no final. O fget tem a função parecida, ele vai ler a nossa string, o nosso texto que o usuário digita, a gente consegue limitar o tamanho que a gente quer que leia, vai usar o stdin para dizer que é uma leitura, e ele vai colocar uma nova linha ao final, juntamente com o delimitador /0 e o delimitador de tamanho. E aqui a gente tem os exemplos de como que a gente pode usar cada um. O scanf vai usar o scanf, abre parênteses, aspas duplas, porcentagem S, que é para indicar que é uma string, vírgula, o e comercial e a variável que a gente quer usar. Depois o get, aí vai ser o get, abre parênteses, a variável e o ponto e vírgula. E o fget vai ser, abre parênteses, a variável, o tamanho que a gente quer que leia, vírgula, stdin, conforme eu já falei, que era para indicar que é uma leitura. Depois, para a gente imprimir uma string, a gente também poderia usar o printf, como a gente imprime os outros valores, porém o printf tem o mesmo problema do scanf nas strings, ele não aceita espaço em branco. Então, para resolver esse problema, a gente pode usar o puts e o nome da variável entre parênteses, que ele é usado para imprimir uma string e colocar uma nova linha, ou então a gente pode usar o fputs, abre parênteses, o nome da variável, vírgula, stdout, para indicar para o programa que a gente está imprimindo, e ele imprime a string e não coloca uma nova linha. Aí aqui a gente tem um exemplo do printf, como que é o printf, é a mesma coisa, abre parênteses, abre aspas duplas, porcentagem S para indicar que é um texto, um tipo string, nossa variável, aqui com puts, abre parênteses, a variável, fputs, abre parênteses, variável, e aqui para indicar que é uma saída. Depois a gente tem outros comandos também da biblioteca string. Esse aqui é para copiar, ele copia o conteúdo de uma variável para outra. Então a gente vai escrever strcpy, que faz referência a string copy. A gente coloca a variável que a gente quer de destino e a nossa variável de origem. Depois a gente tem esse aqui, só que adiciona essa letrinha N aqui, que ela ajuda a gente a definir o tamanho que a gente quer copiar, para não precisar copiar toda a variável. Depois a gente tem isso aqui, o strcat, que seria do string concatenate, se eu não me engano, e ele serve para realizar a união de uma variável com a outra. Por exemplo, se a gente tivesse o nome João e Pedro e quisesse juntar, a gente utilizaria essa variável. E ela vai entre parênteses o destino, a variável que a gente quer atribuir, e a origem da onde está saindo o valor que vai juntar com a outra. Aqui é a mesma coisa, se a gente adicionar o n depois do str de string, a gente consegue limitar o tamanho. A gente tem também o stringlen, que ele vai servir para retornar um número inteiro de caracteres na variável, desconsiderando o caractere delimitador de fim. Para fazer ele, a gente coloca stringlen, abre parênteses e a variável que a gente quer. Depois a gente tem o string comp, que vai ser strcmp, abre parênteses a variável 1 e a variável, vírgula, variável 2, e ele compara o conteúdo que tem nas duas variáveis. E ele vai retornar para nós os seguintes valores. Se for um valor menor que 0, o conteúdo da variável 1 é menor que o da variável 2, ou seja, o texto escrito, a frase escrita é menor. Se for igual a 0, as duas são iguais, são idênticas. E se for maior que 0, o conteúdo da variável 1 é maior que o conteúdo da variável 2. Entendendo isso, a gente vai para os arranjos multidimensionais, que eles são conjuntos de arranjos unidimensionais que armazenam uma certa quantidade de valores de variáveis homogêneas. É o mesmo esquema, a gente ou tem tipo int, tipo float e entre outros. Ele reduz a declaração de vários arranjos unidimensionais e por isso é muito utilizado em laços de repetições aninhados. E para a gente definir um arranjo multidimensional, a gente vai usar o tipo que a gente quer, float, int e outros, o nome, o tamanho da primeira linha, o tamanho da linha e o tamanho da coluna. Aqui a gente tem um exemplo, ó.
Atribuindo float à variável nota dos alunos, a gente tem que a gente quer 2 linhas e 3 colunas. Aqui a gente definiu o tamanho, mas não definiu os valores. E aqui a gente consegue definir o tamanho, a gente definiu o tamanho que a gente quer, 2 linhas por 3 colunas, e atribuímos os valores aqui a gente quer, no caso 9, 10, 7,8, 9,5, 8 e 8,5. E uma analogia muito boa de fazer com arranjos multidimensionais é o seguinte: é como se a gente tivesse dentro de uma caixa vários elementos agrupados tipo, em linha e coluna. Então a gente indica para ele, ó, eu quero o elemento da linha tal e da coluna tal. Só que o arranjo multidimensionais ele não é só linha e coluna. A gente poderia fazer com 3 dimensões, com 4 dimensões e assim vai indo. Então a analogia da caixa é como se tivesse um elemento na linha, uma linha da caixa, numa coluna, dentro de uma caixa específica, e essa caixa estivesse junto com outras caixas dentro de várias e várias caixas, até a gente ter a dimensão que a gente pretende. Aqui a gente tem um exemplo de um arranjo multidimensional, que é uma matriz. A gente usando for, a gente declarou que a gente quer que a linha seja menor que 5 e a coluna menor que 5. Então o programa vai imprimir para a gente digitar o elemento da coluna e o elemento da linha. Aqui vale lembrar que eu peguei a coluna e mais 1, e mesma coisa para a linha, porque esse valor está indicando o índice do vetor, e não, digamos, o número da linha e o número da coluna. E aqui a gente tem, ó, digite o elemento da coluna 1 e da linha 1. E assim vai indo, ele vai executando passo por passo aqui todos os elementos da coluna e depois ele pula para a próxima linha. Todos os elementos de uma coluna e pula para a próxima linha. Ao final a gente usou um outro for, um outro laço alinhado, no caso o for, também para mostrar linha e coluna. Novamente, menor que 5 a linha e menor que 5 colunas. E a gente usa o printf da seguinte maneira: matriz, que é a nossa variável, a linha que a gente quer exibir e o valor e a coluna. No caso são os índices, né? Então aqui para a gente imprimir o elemento a primeira coluna da linha 2, a gente iria colocar 1 aqui e 0 aqui. No caso aqui a gente usou um for para fazer isso. E esse for nos retorna essa seguinte matriz aqui. E por último a gente tem a função range, que ela sorteia um valor de uma semente aleatória. A gente é necessário incluir essa biblioteca aqui e usando o hashtag include e o nome da biblioteca. Depois a gente tem o srand time null, que a gente atrela um valor aleatório ao tempo atual. Então, por causa disso, vai gerar um conjunto de valores baseado na hora e na data que não vai se repetir. Para fazer isso, a gente precisa incluir a biblioteca time.h. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Por exemplo, o valor gerado 1, ele vai ser um valor que vai gerar valores entre 0 e 9. Esse 10 aqui, ele vai dizer quantos valores vão ser gerados. No caso, o 0, o 1, o 2 e até o 9. Aqui, se a gente colocar o mais 1, a gente vai dizer para o programa que a gente quer que ele gere valores do 1 até o 10, porque aí ele vai começar a contar 10 números a partir do 1. E aqui eu coloquei também para, no caso, se eu quisesse gerar valores do 100 ao 129, limitamos que a gente quer 30 valores, começando a partir do 100. Bom pessoal, e era isso. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.